Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, 2 de janeiro, aniversário de 105 anos. O Cruzeiro voltando aos treinamentos com grupo alternativo ainda. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. 105 anos do nosso Cruzeiro Esporte Clube, muita história, muita conquista e que possamos aí viver e vivenciar cada vez mais momentos importantes na história do gigante Cruzeiro Esporte Clube, que hoje finalmente volta aos trabalhos na Toca da Raposa 2, pouco tempo desde que terminou a temporada, e o Cruzeiro voltando aos treinamentos ainda com um grupo alternativo, os titulares todos somente na segunda-feira, e aí uma preparação ali que será conduzida pela comissão técnica do Tite, mas os titulares serão preparados para o que o Cruzeiro terá no Campeonato Brasileiro, principalmente, enquanto esse grupo alternativo ele começa o Campeonato Estadual. O grupo alternativo vai atuar nos primeiros jogos da competição do Campeonato Mineiro e vamos ver, muitos garotos estarão nesta apresentação da tarde na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro aí iniciando os trabalhos. Claro que com outros jogadores que são presença no elenco profissional, o próprio Matheus Henrique que pediu para estar neste começo de trabalho, e não teremos a presença de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Isso porque a informação que a gente trouxe ontem, Cruzeiro e Santos se acertaram, tem uma negociação muito bem encaminhada. Claro que vai faltar aí toda a questão da papelada, mas o Cruzeiro vai emprestar o Gabigol ao Santos por uma temporada, com opção de compra, terá ali alguma cláusula importante no contrato que ainda isso tudo será definido, e o Cruzeiro ainda vai pagar uma parte do salário do Gabigol. Foi a solução encontrada em meio a todo este cenário. Vinda do Tite, eles não vão trabalhar juntos, e aí o Cruzeiro então empresta o Gabigol para o Santos. Foi o único clube que demonstrou interesse e de pagar uma parte do salário do atleta. Então o Gabigol não estará hoje na reapresentação na Toca da Raposa 2. O Matheus Cunha sim, foi anunciado, goleiro que veio do Flamengo, assinou um pré-contrato lá atrás até o final de 2028, será uma das caras novas neste início de trabalho com o técnico Tite. Tem também o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, falando sobre as movimentações no mercado, a busca que o Cruzeiro vai fazer para tentar o Gerson. Isso ainda vai render nos próximos dias, dentro daquilo que a gente trouxe. A ideia é que para o sim ou para o não, tudo seja resolvido ali até dia 10, 11, 12 de janeiro. 12 de janeiro é a reapresentação do Zenit lá na Rússia. O Gerson, ele passa um período de férias, então as partes querendo resolver toda esta questão. Sobre Caio Jorge, mais uma proposta recusada pelo Cruzeiro, e enquanto não chegar em um valor que o Cruzeiro considera dentro daqueles 50 milhões de euros, pode incluir algum jogador o Flamengo sim, mas desde que este nome seja aprovado pelo Cruzeiro e que tenha uma precificação dentro do que o Cruzeiro entende que é o valor do jogador. Afinal de contas, quem quer comprar é o Flamengo, e o Cruzeiro não pensa em negociar de qualquer forma o centroavante Caio Jorge. Chico da Costa, o centroavante que atuou no Mirassol, pertence ao Cerro Porteño. O próprio Bruno Spindel aqui na Samuca TV confirmou que tem uma negociação avançada, ainda não sacramentada, mas é uma negociação que acontece a pedido do técnico Tite. E na semana que vem, staff do Matheus Pereira deve estar em Belo Horizonte para sentar com a diretoria do Cruzeiro e tentar avançar de vez para esta renovação de vínculo. O Matheus Pereira que tem contrato até a metade do ano, e o Cruzeiro trabalha para uma prorrogação, estendendo o contrato por pelo menos mais 3, mas a ideia é de que
ele assine um vínculo de 5 temporadas. Participa com a gente, faça o pacotão interativo. Eu queria te perguntar, aí do outro lado, se o Gerson é um presente de aniversário para o Cruzeiro que faz aniversário nesse dia 2. Ah, que presente, hein? Seria. Eu acho um baita de um jogador. Senhora. Então vamos lá, você curte, compartilha e faz nosso trabalho andar mais, vamos colocar assim, a gente chega em mais lugares. Sobre Gerson, o Cruzeiro sabe que os russos, o problema não é dinheiro para eles, Sim. mas os russos até podem topar vender, né? O Marcão Silva, que é pai do jogador e agente do jogador, deu uma entrevista ao Pedro Leite falando que está confiante no negócio e que, acima de tudo, Luquinhas, gostou muito do Pedrinho, né? Que gostou muito do Pedro Lourenço, da conversa com o Pedro Lourenço, do que o Pedro Lourenço mostrou para ele do que é o Cruzeiro. Ou seja, tem ainda uma possibilidade dessa negociação acontecer, tem uma possibilidade, há um otimismo para que o Gerson chegue à Toca da Raposa. Sim, e a gente sabe que quando o jogador se mostra favorável à mudança, coloca essa vontade, deixa explícito isso, que quer mudar de time, como aconteceu até no caso da ida do Gerson para o Zenit, na época no Flamengo, as coisas fluem melhor. E outro ponto importante, Bruno Spindel entra em ação, entra em cena, o novo executivo de futebol do Cruzeiro, tem ótima relação com o Gerson, com o pai do Gerson, atuou nas 2 vezes que o Flamengo contratou o Gerson em 2019 e 2023, então é uma peça importante, é uma carta na manga do Cruzeiro agora nessa negociação pelo camisa 8, né? Camisa 8 na seleção do Flamengo, acho que no Zenit ele usa até a camisa 9. O Zenit que tem aí um retorno das férias no dia 12. Sim. Então vamos ver como é que vai ser isso. Quem sabe essa situação seja resolvida para que o jogador fique no Cruzeiro, né? Chegue ao Cruzeiro, fique no Brasil, seja apresentado na Toca da Raposa. Tomara que isso aconteça. É um jogador que vai agregar muito valor ao Cruzeiro, né? Pela vivência no futebol e mais do que isso, né? O próprio Tite confia muito no jogador. Então você chega a uma casa, né, que tem o Bruno Spindel, que o próprio Marcão Silva, o pai do Gerson, disse que é amigo, né? Então tem ali já um conhecimento de pessoas e tem o próprio Tite que conhece muito o jogador. E é um cara que, além do currículo dele, ele está numa excelente forma, né? Numa excelente fase da carreira. Claro que, por exemplo, não está em comparação aos melhores momentos do Flamengo, o que vive no Zenit agora. Mas não é um atleta em decadência, né? Pela idade. Ainda é um cara jovem, então o Cruzeiro contrataria um jogador no auge. Exatamente, 28 anos tem o Gerson. Nesta sexta-feira começa de verdade a era Tite no Cruzeiro na Toca da Raposa. Exatamente. Reapresentação dos atletas, né? Parte dos atletas, aqueles jogadores mais jovens, os atletas que atuaram menos minutos em 2025. Nesse primeiro grupo à disposição do técnico Tite. É o primeiro dia da era Tite à frente do Cruzeiro. Então a expectativa boa e você estará lá na Toca da Raposa 2, né? Eu vou ficar fazendo plantão na Toca e a sua missão vai ser a missa, né, no ginásio do Barro Preto, que vai acontecer às 7 horas da noite. E aí, vale destacar que essa primeira apresentação, né, para alguns reapresentação, para outros apresentação, vai ter, por exemplo, Neis Vidia Real, né, vai ter o Matheus Henrique, que pediu para voltar antes, o Otávio, Matheus Cunha, a molecada, né, os crias da Toca também, esses que vão compor o elenco para a disputa do Campeonato Mineiro. Vamos dizer que os titulares, né, grande parte deles, na segunda-feira. Sim, né? Exatamente. Os atletas que atuaram mais tempo em 2025. Né? O Bruno Spindel, inclusive, já começando esse trabalho, né, na Toca da Raposa, sendo aí o executivo de futebol do Cruzeiro, tendo aí ao lado dele, né, por exemplo, a comissão técnica, que vai ter o preparador físico Fábio Massarigian, o auxiliar técnico Matheus Bach, que é filho do Tite, né, o outro auxiliar um Vinícius Bergantin, que era técnico, né? Do Avaí. Trabalhou no Avaí, trabalhou na Ferroviária, abandonou não, né? Deixou a carreira de técnico para ser auxiliar do Tite no Cruzeiro, um movimento parecido com o que fez Rafael Guanais, você vai se lembrar, em 2022 no Cruzeiro. Então, assim, é uma comissão que está sendo formada e, óbvio, né? Permanece Robertinho e o João Paulo, são preparadores de goleiro, Wesley Carvalho, que é fixo da casa, essa galera permanece, né? Segue firme nos trabalhos no Cruzeiro. Mas vale destacar que tem um atleta que não deve se representar nessa sexta-feira,
Começa com Gabi, e termina com Barbosa. É o Gabigol, que está numa situação bem evoluída, né? Numa negociação bem avançada com o Santos para ir para o empréstimo. Exatamente, né? As conversas evoluíram nas últimas horas, Cruzeiro e Santos negociando essa situação. Era o destino, né, que restou ao Gabriel, porque a maioria dos outros clubes não se interessou. E o Santos, né, por já ser a casa dele, onde ele foi revelado, e ter também uma relação familiar muito forte, né, porque ele namora a irmã do Neymar. Neymar recentemente renovou com o Santos. Então, o caminho aberto para o Gabigol reforçar o Santos. A questão salarial era o principal impasse, né, o principal entrave dessa situação, resolvida aparentemente, né, recebida a princípio, e o Gabigol pronto para defender as cores do Santos na próxima temporada. Pode ser no formato meio a meio. Sim. Né? É o Santos pagando metade, Cruzeiro pagando metade. Vai ser um contrato aí muito bem feito. Tem aquelas cláusulas, Sim. por exemplo, não pode jogar contra o Cruzeiro, isso aí segue. Mas é uma tendência que isso aconteça, ele nem se reapresente com os companheiros para esse ano de 2026. Ano esse que tem o Tite, né? Que ele teve ali teve um probleminha. Não adianta falar que não teve. Teve ali um probleminha. Eu acredito que esse também é um dos motivos. Né? Esse é um motivo que não quer o Gabigol ter esse contato, enfim. Mas e é uma série de fatores. Tem outras questões envolvidas também, né, nessa história. Mas se ele for, que seja feliz e o Cruzeiro também entendendo que é importante negociar o jogador por empréstimo. E vai seguir tendo contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028. Né? Exatamente, é um jogador que pertence ao Cruzeiro. Nesse ponto seria importante, por exemplo, que ele jogue bem no Santos para o Cruzeiro conseguir fazer a negociação, uma transferência. O Cruzeiro talvez torça para que ele jogue bem e até depois seja comprado em definitivo, né? Fique em definitivo no Santos. É uma possibilidade que isso também aconteça. E para a gente fechar, Matheus Cunha, né, goleiro, que em julho tinha assinado já um pré-contrato com o Cruzeiro, chegando a Toca da Raposa, fez teste físico, já vestiu camisa e fica no Clube Celeste até o fim de 2028. Exatamente. Chega inicialmente para ser o reserva do Cássio, porque o Léo Aragão de malas prontas para o Avaí. É um atleta ainda jovem, com potencial de crescimento. Teve alguns bons momentos no Flamengo, trabalhou com o técnico Tite, foi titular em algumas oportunidades. Chega para ser reserva, mas tem margem para evolução e quem sabe assumir o gol do Cruzeiro nos próximos anos. Boa sorte ao Matheus Cunha. Para goleiro, então, tem o Cássio, tem o Matheus Cunha e tem o Otávio. Exato. E aí os meninos, né, do time Vitor Lamounier, sub-20, Marcelo. sempre existe esse revezamento para ser o quarto goleiro. Mas tá tudo certo. É isso aí então, Nação Azul, que tal começar o ano de 2026 com essas belíssimas camisas do Cruzeiro? Clica no link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para garantir a sua camisa do Cabuloso.